Como alguém nasce, cresce e simplesmente decide virar um assassino? Você já deve ter ouvido falar no Jack, o Estripador, ou até mesmo no Maníaco do Parque, certo? Assassinos em série são daquelas coisas que não são percebidas como criações recentes, mas acompanham a humanidade desde sempre, e provavelmente eram piores antes. Nesse vídeo vamos te mostrar o número de assassinato dos 10 piores serial killers da história. Apesar da aparência inofensiva deles, são verdadeiros psicopatas com alto nível de periculosidade. Seus feitos não são bons para a sociedade, mas ficaram na história, como os assassinos que mais mataram pessoas no mundo, comprovadamente. Estão preparados para esse vídeo, galera? Então bora pra vinheta. Anatoly Oniprienko foi um estudante de guarda florestal e assassino em série ucraniano. Filho de um condecorado na Segunda Guerra Mundial, ele confessou ter matado 52 pessoas entre 1989 e 1996 e jamais se arrependeu. Um homem de estatura média com físico de esportista que era educado e persuasivo. Assim poderia ser descrito Anatoly Oniprienko, que além de ter uma excelente memória, ficou conhecido por ser impiedoso e cruel com suas vítimas, quando que seus crimes lhe renderam o nome de A Besta da Ucrânia. Nascido na aldeia de Lask, na antiga União Soviética, em 25 de julho de 1959, ele era o mais novo entre os dois filhos. Sua vida começou a dar uma guinada negativa quando sua mãe faleceu e ele tinha apenas 4 anos. Como consequência, o pequeno foi levado para ser cuidado por seus avós e uma tia. No entanto, pouco tempo depois ele foi entregue a um orfanato, na aldeia de Privitny. Segundo ele, o fato de seu pai ter lhe dado enquanto continuou cuidando do seu irmão mais velho, que era 13 anos a mais que ele, foi o motivo para um enorme ressentimento. Anatoly considera que o trauma foi fundamental para o seu destino e sua vida de crimes e assassinatos cruéis. Os atos de crime de Anatoly começaram no final da década de 1980, quando ele e seu sócio Serhiy Rogozin roubaram e mataram 9 pessoas. As vítimas foram 2 adultos e 7 crianças. Com a polícia na sua cola, abandonou ilegalmente a União Soviética e viajou por um breve período de tempo para a Austrália, França, Grécia e Alemanha, onde permaneceu durante 6 meses e foi detido por roubo. Em 1995, enfim retornou à Ucrânia, onde voltou a estabelecer uma nova onda de crimes. Entre outubro daquele ano e março de 1996, o serial killer matou 43 pessoas. Na véspera de Natal, invadiu a casa da família Senchenko e matou 4 pessoas, o pai, a mãe e os 2 filhos, com uma espingarda. Posteriormente, incendiou a residência para não deixar pistas. Menos de 6 dias depois, outra família foi atacada e morta. E o padrão passou a se repetir pelas próximas semanas. Estima-se que até 8 famílias foram dizimadas pela mão de Oniprienko naqueles 6 meses. Essa série de crimes levou a uma investigação maior, e assim o governo ucraniano enviou boa parte da Guarda Nacional para proteger a população. Ao longo das investigações, todas as suspeitas foram virando para Oniprienko. As provas definitivas foram achadas no apartamento de sua noiva. E encontraram uma pistola roubada e 122 objetos pertencentes a vítimas. Após ser preso, confessou imediatamente os assassinatos e admitiu que entre 1989 e 1995, sua lista de vítimas atingia a marca de 52 alvos. Entretanto, em nenhum momento se disse arrependido de seus atos. Muito pelo contrário, alegou que os cometeu após ouvir uma série de vozes em sua cabeça de uns deuses extraterrestres, que haviam escolhido por considerá-lo uma pessoa de nível superior. Também alegou possuir poderes hipnóticos e afirmou que conseguia se comunicar com os animais através de telepatia. Oniprienko foi condenado à prisão perpétua. Faleceu em cárcere no dia 27 de agosto de 2013, aos 54 anos, em decorrência de um ataque no coração. Andrei Chikatilo. Ele foi o primeiro assassino em série conhecido da Rússia. Soviético, de origem ucraniana, conhecido como Açougueiro de Rostov, o Estripador Vermelho e o Estripador de Rostov. Se tornou notório por confessar ter estrupado, assassinado e mutilado 53 pessoas, todas mulheres ou crianças, entre 1978 e 1990. Deixou o mundo e principalmente a União Soviética chocados. Foi considerado um dos piores serial killers do mundo.
Antes de ser preso, ele foi detido algumas vezes, mas nunca encontravam provas verídicas. Sua prisão só foi possível graças à determinação de 2 investigadores envolvidos com a sua primeira detenção, que lembraram de seu nome depois que foi visto saindo de um bosque próximo a uma estação de trens. Esse era o local onde Andrei deixava os corpos. Na época, os parentes das vítimas exigiam que as autoridades o liberassem para que pudessem matá-lo. Formado, Andrei começou a trabalhar em uma escola para rapazes, situada em Rostov do Don, onde tornou-se alvo de brincadeiras dos alunos, que inicialmente o chamavam de Ganso, devido ao seu pescoço comprido e estranha postura, mas depois passaram a chamá-lo de Maricas, uma vez que passou a molestar estudantes no dormitório. Apesar de sua idade e tamanho, Chikatilo sentia-se irritado pelos alunos, por isso passou a levar sempre consigo uma faca. Sua verdadeira face só foi descoberta quando seus crimes vieram à tona. Durante anos, Andrei Chikatilo matou e canibalizou dezenas de vítimas, e sua maioria crianças, que ele encontrava em estações de ônibus ou trens. Em seu julgamento, Chikatilo definiu-se como um aborto da natureza, uma besta louca, ao qual só restava a condenação de pena de morte, o que seria até pouco para ele, nas palavras do próprio. Seu desejo foi atendido e ele foi condenado pelos assassinatos em outubro de 1992 e em fevereiro de 1994 foi executado. Mas, antes disso, Chikatilo ainda pôde chocar toda a sociedade russa, com as descrições sangrentas de seus crimes e de como fervia e mutilava suas vítimas. Samuel Little foi um estrupador e assassino em série dos Estados Unidos, que matou ao menos 70 mulheres entre os anos de 1970 a 2005. O número, no entanto, pode se passar de 90, após confissões feitas pelo criminoso na prisão. Conhecido por ser o maior serial killer dos Estados Unidos, seus alvos eram mulheres negras, moradoras de ruas e viciadas que viviam em situações de vulnerabilidade. Muitas delas eram prostitutas e dependentes de droga ou álcool. Samuel encontrava suas vítimas geralmente em bares ou até na rua. Ele então conquistava sua confiança, conversava com elas e oferecendo-lhes carona. Algumas vezes, em mais de uma ocasião, ou em mais de um dia, numa dessas caronas, ele levava a vítima até uma área isolada, muitas vezes dirigindo por uma estrada de terra, e cometia o crime. Primeiro estrupava e depois estrangulava a vítima, descartando depois os corpos em rios, pântanos ou em outras áreas isoladas. O criminoso usava tanta força que chegou a quebrar a coluna vertebral de uma vítima, ao atingi-la no abdômen. Quando foi preso em 2012, foi condenado à prisão perpétua sem direito a condicional ou liberdade provisória. A polícia o ligou inicialmente a 50 mortes, mas na prisão ele contou ser autor de outros 43 assassinatos, detalhando vários desses crimes. Ele inclusive chegou a desenhar o rosto de várias dessas possíveis vítimas. É um ex-boxeador, usava suas técnicas e habilidades para violentar as mulheres até a morte. Ele nocauteava suas vítimas com socos e asfixiava também. Durante seu julgamento, ele afirmou que Deus o havia escolhido para tirar a vida de cada uma das mulheres mortas. Alguns dos corpos jamais foram encontrados. Samuel nasceu em Reynolds, na Geórgia, mas cresceu em Lorraine, no estado de Ohio. Ele foi criado por uma avó, foi preso pela primeira vez no início dos anos 60, aos 21 anos de idade, por arrombamento, crime pelo qual também já havia sido acusado 4 anos antes. Ele cumpriu uma sentença de 3 anos e depois de sair voltou a praticar crimes, até ser encarcerado definitivamente. Little foi preso pelo menos uma centena de vezes anteriormente por crimes como sequestro, estupro e roubo à mão armada. Segundo a polícia, ele não demonstrou remorso e falou com empolgação de seus crimes, chegando a rir quando se lembrou dos detalhes. Little morreu em 30 de dezembro de 2020, aos 80 anos. Yang Xinhai foi um assassino em série chinês que confessou ter cometido 65 assassinatos entre 1999 e 2003 e foi sentenciado à morte e executado por 67 assassinatos. Nos meios de comunicação, ele era conhecido como monstro assassino e matava todos os que o ocupavam, principalmente granjeiros, com machados, martelos e pás. Às vezes matou famílias inteiras. Em outubro de 2002, Yang matou um pai e uma menina de 6 anos com uma pá e violentou uma mulher grávida que sobreviveu com graves lesões na cabeça.
Yang nasceu em 1968 em Zhumadian, na província de Henan, na China. Sua família era uma das mais pobres do povo. Yang era o pequeno de 4 irmãos e era o mais introvertido. Deixou a escola em 1968 com 17 anos e se negou a voltar para casa, dedicando-se a viajar pela China e trabalhar de aluguel. Em 1988 e 1991, Yang foi sentenciado a trabalhar para a comunidade pelo delito de roubo. Em 1996, foi sentenciado a 5 anos de prisão por tentativa de violação em Zhumadian e libertado em 1999, quando começou os assassinatos. Yang foi detido em novembro de 2003 e em fevereiro de 2004 ele foi declarado culpado de 67 assassinatos, entre eles 23 violações e sentenciado à pena de morte. No mesmo ano, ele foi executado com um tiro na nuca. Gary Ridgway. Um dos assassinos em série mais prolíficos dos Estados Unidos. Gary Ridgway foi preso em 2001 por 4 assassinatos, embora ele tenha confessado perante o juiz o número correto de assassinatos que ele disse ser de 71 mulheres no estado de Washington. Durante os anos de 1980 e 1990, ele evitou a pena de morte fornecendo confissões detalhadas e liderando a polícia para os locais de despejo de suas vítimas, 5 dos quais ele despejou no Rio Verde, que levaram a imprensa a apelidá-lo o assassino do Rio Verde. Ele foi julgado por 49 assassinatos e condenado à prisão perpétua sem condicional. Ridgway foi aprisionado na penitenciária estadual de Washington, em Walla Walla, em janeiro de 2004. Em maio de 2015, ele foi transferido para o presídio de segurança máxima no condado de Fremont, Colorado. Em dezembro de 2015, após o clamor público e discussões com o governador Jay Inslee, o secretário penitenciário Barney Warney anunciou que Ridgway seria transferido de volta para Washington, para ficar facilmente acessível para investigações abertas de assassinato. Ele retornou para a penitenciária estadual de Washington em outubro de 2015. Para atrair suas vítimas, Gary usava uma foto de seu filho, de modo que amolecia os corações das jovens mulheres. Após caírem no seu jogo de conquista, ele levava para sua casa, onde usava a força de suas mãos para estrangulá-las e violentá-las sexualmente. Logo após ficar satisfeito, Gary colocava o corpo de sua vítima em um carro e o jogava no Rio Verde. Diversas vezes, ele voltava para onde havia depositado o corpo, para praticar relações sexuais com os cadáveres. A maioria das vítimas de Gary eram supostamente prostitutas e outras mulheres em circunstâncias vulneráveis, incluindo adolescentes que fugiam de casa. Gary Ridgway nasceu em 1949 em Salt Lake City, Utah, e é o segundo de 3 filhos. Sua vida em casa era conturbada, e parentes descrevem sua mãe como dominadora e disseram que, quando jovem, ele testemunhou muitas discussões violentas entre seus pais. Mais tarde, ele diria aos psicólogos de defesa que quando adolescente tinha sentimentos conflitantes de raiva e atração sexual por sua mãe, e fantasiava em matá-la. Quando tinha 16 anos, ele esfaqueou um menino de 6 anos que sobreviveu ao ataque. Gary levou o menino para a floresta e o apunhalou pelas costelas, em seu fígado, afirmando depois que queria saber como era a sensação. Javed Iqbal. Javed Iqbal Murrah, também conhecido como Mukri, era um serial killer paquistanês que foi considerado culpado de abuso sexual e assassinato de 100 crianças. No ano de 1999, ele resolveu mandar uma carta para os jornais locais para confessar que havia matado muitos meninos entre 6 e 16 anos de idade. Ele também confessou que dissolveu cada um dos corpos com ácido para que os policiais não achassem os restos mortais. Logicamente, ele foi preso em 1999 e condenado à morte. Seu pai era empresário e ele era o 6º filho. Apesar de pertencer a uma boa família e possuir bastante dinheiro, buscou diversão matando meninos órfãos e moradores de rua. Antes de executar cada criança, Iqbal as violentava, abusava sexualmente e depois cortava seus membros para que pudessem jogar em um rio próximo à sua casa. Em 1999, ele escreveu isso em uma carta e enviou para a polícia. Na sua casa, polícia e jornalistas encontraram manchas de sangue nas paredes e no chão, com a corrente com que Iqbal dizia ter estrangulado suas vítimas, e ainda fotografias de várias vítimas em sacos plásticos. Estes itens estavam etiquetados com papéis escritos à mão. 2 barris de ácido com partes humanas parcialmente dissolvidas foram deixados abertos para os policiais encontrar, com uma nota indicando:
Os cadáveres nessa casa foram deliberadamente deixados para que as autoridades os encontrarem. Ele também confessou em sua carta que tinha planejado se afogar no rio Ravi após os seus crimes, mas depois de a polícia não ter tido sucesso na sua busca, pensou que seria a maior caçada ao homem no Paquistão, que já tinha testemunhado. Um mês de ter escrito a carta, ele se entregou no escritório do jornal The Lay Jang. Ele indica que se entregou ao jornal porque tinha receio que os policiais o matassem. Apesar de sua carta conter detalhes e descrições sobre os assassinatos, ele indicou à polícia que as declarações que fez foram feitas sob pressão. Iqbal resolveu tirar sua própria vida dentro da prisão, na manhã do dia 8 de outubro de 2001. Pedro Rodrigues Filho É um assassino em série brasileiro. Foi preso em 1973 e condenado em 2003 pelo assassinato de pelo menos 71 pessoas e sentenciado a 128 anos de prisão, embora a pena máxima no Brasil seja de 30 anos. Seu primeiro assassinato ocorreu quando tinha apenas 14 anos de idade e atuou principalmente no estado de Minas Gerais e Goiás, entre a década de 1960 e 1970. Ele começou uma série de assaltos e realizou uma disputa assassina contra traficantes de drogas locais. Pedrinho Matador, como era conhecido por todos, era praticamente um justiceiro brasileiro, pelo fato de que uma grande quantidade das suas vítimas eram criminosos. Com a idade de 18 anos, ele já havia matado 10 pessoas. Foi preso em maio de 1973 e mesmo atrás das grades matou 47 colegas de cárcere, entre eles o seu próprio pai, que também estava cumprindo o tempo por assassinato. Os seus contínuos assassinatos levaram a mais condenações que aumentaram a pena até 400 anos. Mas como a lei brasileira não permite que o preso fique atrás das grades por mais de 30 anos, foi liberado em 2007, depois de ter servido 34 anos. Em 2011, foi novamente preso por ter participado de 6 montins em um cárcere privado. Nunca se soube ao certo o seu número de vítimas. Comprovadamente são 75, mas a polícia estima que é mais de 100. Pedro nasceu numa fazenda em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais. Com o crânio ferido, resultado de chutes que o pai, Pedro Rodrigues, desferiu na barriga da mãe durante uma briga, tem 3 irmãos, 10 mulheres e 3 homens. Pedro voltou a ser solto em 2018, tendo se convertido ao cristianismo e dizendo, arrependido. Tinha então 64 anos de idade e havia ficado 42 anos preso. Na época também ele criou um canal no YouTube e acompanhou as gravações de documentários sobre sua vida. Andréia dos Santos, atriz e assistente de produção, chegou a descrevê-lo como uma criança querendo voltar a viver. Depois da sua soltura em 2018 e conseguir se ressocializar, passou a ser chamado de Pedrinho ex-matador. Daniel Barbosa O serial killer Daniel Barbosa é colombiano e a sua primeira passagem pelas grades aconteceu em 1964, onde foi condenado por abusar de 10 mulheres. 8 anos depois, foi liberado e foi a partir deste ponto em que passou a ser ainda mais assustador. Barbosa foi um assassino em série que, acredita-se, estuprou e matou mais de 150 jovens na Colômbia e no Equador durante os anos de 1970 e 1980. Ele confessou matar 72 garotas no Equador depois de fugir de uma prisão na Colômbia. Depois de ser preso em Quito, ele levou as autoridades ao despejo das vítimas, cujos corpos ainda não tinham sido recuperados. Ele foi condenado em 1989 a 16 anos de prisão, a pena máxima disponível no Equador. A mãe de Daniel morreu quando ele era criança, e seu pai era autoritário e emocionalmente distante. Ele cresceu sofrendo abuso de sua madrasta, que o castigava e o vestia como uma menina, fazendo-o passar constrangimento em frente a seus amigos. Em novembro de 1984, Barbosa escapou de Gorgona em um barco artesanal, depois de ter estudado cuidadosamente sobre as correntes marítimas. As autoridades assumiram que ele havia morrido no mar, e a mídia reportou que ele havia sido comido por tubarões. Ele chegou em Quito, Equador, então viajou de ônibus até Guayaquil. Daniel dormia nas ruas e vivia com o dinheiro que conseguia vendendo canetas. Ocasionalmente, ele ganhava um dinheiro a mais vendendo roupas e outros acessórios de valor que as suas vítimas possuíam. Daniel selecionava meninas jovens, indefesas e pobres para fazer a aproximação, fingindo ser estrangeiro. Em novembro de 1994, ele foi assassinado na prisão por um familiar de uma das vítimas. Pedro Alonso Lopes
Pedro Alonso Lopes é um assassino em série colombiano, acusado de estuprar e matar mais de 300 meninas em toda a América do Sul entre 1969 e 1980. Ele as atraía para áreas isoladas ou dentro de edifícios desocupados, onde ele estuprava cada uma delas antes de matá-las por uma variedade de métodos brutais, principalmente estrangulamento. Lopes foi preso quando uma tentativa de sequestro falhou e ele foi pego por comerciantes em uma feira. Ele confessou mais de 300 assassinatos, mas a polícia só acreditou nele quando uma inundação instantânea descobriu uma fossa maciça, contendo muitas de suas vítimas. Eventualmente, 53 corpos foram descobertos. Preso em 1980, ele serviu 18 anos antes, e acredite você ou não, ele foi libertado de uma prisão equatoriana e foi deportado para a Colômbia, onde foi preso novamente em 2002 e condenado à prisão perpétua por mais de um assassinato. Lopes ficou conhecido como um monstro dos Andes. Suas vítimas eram todas meninas entre 9 e 12 anos de idade. Os crimes começaram a ganhar atenção internacional a partir de uma entrevista conduzida por Ron Leitner, um fotojornalista de longa carreira, que conheceu Lopes em sua cela na prisão de Ambato, em 1980. Era filho de mãe prostituta, que o expulsou de casa aos 8 anos de idade por ele ter acariciado sua irmã mais nova. Foi recolhido por um pedófilo que o violentou à força. Aos 18 anos, foi espancado na prisão por uma gangue e se vingou matando 4 de seus algozes. Ao ser solto, começou matando meninas. Em 1978, já havia assassinado mais de 100 meninas no Peru. Mudou-se para a Colômbia e Equador, onde matava em média de 3 vezes mais por semana. Ele gostava mais de matar meninas equatorianas, pois segundo ele, eram mais gentis, confiáveis e mais inocentes. Luiz Gravito. Conhecido como A Besta, é um estuprador e assassino em série de nacionalidade colombiana. Luiz Gravito admitiu perante o juiz ter matado, estuprado e torturado mais de 130 jovens garotos durante os anos de 1980 a 1999. Contudo, a Polícia Militar colombiana estima-se que esse número ultrapasse os 400 assassinatos. O número de suas vítimas é baseado nas localizações de ossadas que foram listadas no mapa desenhado pelo próprio assassino, que foi preso em abril de 1999 pela condição de 139 crimes e recebeu uma pena total de 1.853 anos e 9 dias. Porém, assim como na lei brasileira, não poderá ficar preso por mais de 30 anos. A maioria das crianças morava na rua ou era de família muito pobre. Gravito usava iscas para atrair os meninos, como comida, presentes e dinheiro. Depois de ganhar sua confiança, ele levava sua vítima para passear e assim poderia se aproveitar dela. Ele as estuprava, cortava suas gargantas e geralmente as desmembrava. A maioria dos corpos das vítimas apresentava sinais de tortura. Como confessou seus crimes e ajudou as autoridades policiais a localizar os corpos de suas vítimas, a lei colombiana permitiu que recebesse alguns benefícios legais, incluindo a redução de sua pena a 22 anos e possibilitando sua saída ainda mais cedo caso fosse considerado um preso cooperativo e de bom comportamento. Devido à redução da pena de Gravito, muitos cidadãos colombianos começaram a criticar a possibilidade de sua saída da prisão, e alguns alegavam que ele merecia prisão perpétua ou pena de morte, porém nenhuma dessas alternativas era possível na Colômbia. Luiz Alfredo Gravito nasceu no dia 25 de janeiro de 1957, em Genova, na Colômbia. Ele é o mais velho de 7 irmãos, e aparentemente sofreu abuso de violência física e psicológica por parte de seu pai. Em seu testemunho, ele descreveu como vítima de abuso sexual quando era mais jovem. Em 2022, Gravito ainda continua preso. E aí, você já conhecia todos esses serial killers? Deixe nos comentários a sua opinião. Você fazia ideia da forma que alguns desses psicopatas realizaram seus crimes? Não dá nem para imaginar como foi brutal a forma que essas pessoas morreram na mão desses criminosos, não é mesmo? Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe logo o seu like e compartilhe com seus amigos.